Bom dia, galera. Meu nome é Ramon. Para quem não me conhece, sou médico veterinário, proprietário do Criatório Genoma aqui de Brasília. Recentemente fiz alguns vídeos aí esclarecendo alguns pontos que estavam sendo passados de forma mentirosa sobre genética. E aí, em comemoração aos 1000 inscritos, né, muitas pessoas gostaram, algumas pequenas pessoas criticaram, né? Mas é assim mesmo, nem Jesus agradou todo mundo e dirá eu. Mas em comemoração aí aos 1000 inscritos no canal, mais de 1000 inscritos no canal, eu resolvi contar um pouco da história, de como eu comecei a criar, como eu fiz para montar meu criatório, um criatório pequeno, né, com poucas aves, e que todo mundo pode fazer a mesma coisa que eu, se quiser trilhar o mesmo caminho, né? Então eu comecei a criar, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, de 14 para 15 anos de idade. Eu acho que como a maioria das pessoas, quando começa a criar pássaros sem registro, sem anilha. Então eu comecei dessa forma, adquirindo dois coleirinhas. Na época eu lembro que eu paguei R$ 5 em cada um. E foi aí que eu comecei a criar passarinho, né? Então comecei a criar com coleiro. Dois coleirinhos eram muito bons, só que eram greguinhos. Eu botava os dois o dia inteirinho dentro de casa e os dois ficavam de cara um pro outro e eles cantavam normal o dia inteiro. E naquela época eu não me ligava em tuituí, se tinha canto ou não, né? Era um menino que estava apenas começando a sua criação. E foi aí que eu conheci um amigo meu, papiloscopista da Polícia Civil. O nome dele era Adalto. E aí eu fui na casa dele e fiquei deslumbrado, né? Que ele tinha gaiolas bonitas, gaiola que eu nunca tinha visto, não sabia que existia. Todos os pássaros deles eram anilhados, eram registrados. E aí eu fiquei deslumbrado com aquilo, né? E aí foi onde eu comecei a criar com o registro. Com 15 anos de idade, eu fiz o meu registro no IBAMA, tirei minha carteira de identidade, foi até ele que tirou minha carteira de identidade. Me levou lá no IBAMA, fiz meu cadastro na época, né? Era no IBAMA mesmo. E aí eu comecei a criar. Eu adquiri uns papacapins dele e aí eu comecei a criar. Foi com o coleirinho que eu dei início à criação. Só que eu sofria demais, né, na criação de coleirinho, assim, pela inexperiência, não sabia criar, não sabia enfemar, não sabia nada. Mas aí a gente foi criando experiência ao longo do tempo, foi adquirindo pássaros melhores, né? E antigamente não tinha esse negócio pelo menos no coleiro, né? Não tinha esse negócio de cruzamento genético, melhoramento genético, ninguém se falava nisso. Adquiri muitos coleiros até bons, mas nunca consegui tirar um coleiro de ponta de roda, né? E aquilo, eu ficava com aquilo na cabeça. Eu gastava muito dinheiro com coleiro e nunca dava conta de ter um bom. E sempre quis criar curió. Bicudo nem se falava, porque na época bicudo só quem criava era pessoas que tinham dinheiro, né? Até hoje é. E curió era um negócio um pouco mais acessível. Com o passar dos anos, criando coleiro, criei trinca-ferro também, mas por um período de tempo muito curto, pela dificuldade que às vezes eu queria viajar, não tinha ninguém para cuidar. O trinca-ferro é um passarinho que você tem que estar olhando ele direto, porque ele suja muito a água, come muito, derrama comida. Não é igual um curió que você pode encher o coxo dele, ficar uma semana viajando, bota um bebedouro grande e pode ficar uma semana viajando sem nenhum problema. E aí eu parti para a criação de curió, né? Então nessa criação de curió eu ficava fazendo muito rolo, nunca tinha um curió bom também, né? Adquiria curiós mateiros que vinham do Maranhão na época. E aí eu ficava naquela, sempre tinha um curiosinho de 2 cantos, né, 3 cantos, e trocava no outro, voltava um dinheiro, e era assim a vida, né? E nunca tinha um curió bom. E aí conheci um colega que mora aqui perto, né, o Rogério, e ele falou uma coisa que marcou a minha vida, né, na criação de pássaros. Ele falou o seguinte: Ramon, se você continuar fazendo esse tipo de rolo com esse tipo desses caras, né, você nunca vai ter um passarinho bom. Faz o seguinte: ajunta um dinheiro,
né? E quando você tiver determinada quantia, você vai lá e compra um passarinho de um criatório de renome, um passarinho de genética e um passarinho bom, que nunca mais você vai ficar fazendo esse tipo de rolo e aí, a partir daí você vai ter conseguir, né, resultado que você quer. E aí eu fui embora com aquilo e fiquei pensando naquilo, né? Só que eu ainda era menino ainda, né? E não trabalhava. E com 18 anos, né, saí do segundo grau, entrei na faculdade, né, de medicina veterinária. E aí não dava para trabalhar mesmo, né? Que eu saía 5h20 de casa e chegava 8h30, né, em casa. Então passava o dia inteiro na faculdade. E aí então fala assim, como é que você fazia para adquirir seus pássaros, Ramon? Minha mãe nunca me deu dinheiro para mim adquirir passarinho, né? E o que eu fazia? Ela me dava o dinheiro pro lanche, né? Na parte da manhã e do almoço, que era R$ 10 todo dia, né? Para mim almoçar. Eu não lanchava, né? Às vezes eu não almoçava também, que era para juntar esse dinheiro para mim poder comprar os pássaros que eu quero, né? Que eu queria na época. E foi assim que eu fui fazendo ao longo do tempo, fui juntando dinheiro. Às vezes fazia um servicinho aqui ou acolá como veterinário, que eu já estava iniciando na faculdade, então algumas coisas mais simples assim eu auxiliava alguém e conseguia um dinheirinho. E foi assim que eu comecei a criar, né? Esse mesmo amigo que me falou isso, o Rogério, ele tinha um pássaro, foi aonde eu comecei, né, com o criatório Genoma. O nome dele era Ilustre. Ele querendo vender o pássaro, ele adquiriu, o pássaro não encartou muito bem e daí ele queria vender o pássaro, levou no clube de passarinho aqui na CPB em Brasília, a Associação de Criadores de Pássaros de Brasília. Ninguém acreditava porque ainda era um pardinho, né? E ele chegou lá no clube e ele não cantou. Ele tentou vender ele, ali ninguém quis. O valor do pássaro era R$ 1.500. Eu não tinha esse dinheiro na época, né? E daí ele queria vender. Bom, ele levou o pássaro para casa, foi para casa e no outro dia eu fui na casa dele para ver aquele passarinho, né? Que era um passarinho bonito, era um passarinho grande, de penas bonitas. E aí eu fui lá ver o passarinho. Quando eu cheguei lá, ele falou: o passarinho tá cantando, vem cá. A gente olhou o passarinho pela greta da porta. E naquele momento eu apaixonei pelo passarinho, né? Eu não falei nada para ele na hora, mas eu apaixonei no passarinho. Era um passarinho par de 6 meses, passando 12 samaritá. Ele errava, ele comia um quim, né? Um quim ou outro, mas era um passarinho de 6 meses, passando 12 samaritá na época, em 2007 isso. Era um passarinho excelente. E aí eu fui embora, eu falei: não, o Rogério, eu vou comprar seu passarinho, eu vou ver se eu arrumo esse dinheiro. Naquele momento eu fui para minha casa, né, pedi o dinheiro emprestado para minha namorada, na época, que hoje é minha mulher, e falei para ela: Tati, o Rogério quer vender um passarinho, e esse passarinho ele tá de graça por R$ 1.500, só que ele só vende à vista. E nisso minha sogra tinha vendido um lote dela e ela estava com dinheiro, e a minha namorada não tinha esse dinheiro, e nem eu. A gente pegou esse dinheiro emprestado da minha sogra e comprou esse passarinho. Eu trouxe esse passarinho aqui para casa, né? Fiquei com ele, pendurei no prego. E naquele momento que eu pendurei ele no prego, ele passou 20 samaritás, né? Aí eu falei: rapaz, essa foi a compra do ano. Um passarinho igual a esse aqui em Brasília não tem. E realmente não tinha em 2007. E dali esse passarinho foi repetindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e foi chegando e chegou, né, até os 3 minutos de canto. Infelizmente eu não tenho essa gravação. Quem tinha era um outro colega nosso, que ainda vou chegar no caso, né? Mas enfim, ele cantou aqui em casa. Eu tenho um vídeo, vou postar ele aí para você, uma cantada de 2 minutos. Então era um curió altamente repetidor, de linhagem boa, e foi aí que eu iniciei minha criação, né? Foi de um passarinho de genética, comprei da pessoa certa, né? Uma pessoa honesta,
que comprou de um outro criador que tinha as melhores linhagens dos melhores passarinhos do Brasil, aqui da região. E foi assim que eu comecei a criação, né? O nome dele era o Curió Ilustre. Vou postar aí um vídeo para vocês verem aí agora a cantada dele. Fique um pouco aí com a cantada dele. Então, galera, esse aí é o Curió Ilustre, né? Era um Curió excepcional, não cantava aberto, né? Quando estava aberto, ele não cantava abaixo de 1 minuto. Era um Curió extremamente repetidor. Na época, o único Curió que cantava, né, perto dele seria o Big Ben, que se despontou aí no Brasil inteiro como um dos melhores raçadores aí que o Brasil conheceu e conhece até hoje, né? Na época fizeram até um vídeo polêmico do Big Ben, né? Falaram que era montagem e tudo, que ele cantava 3 minutos. E aí todo mundo falava que era mentira, porque na época não existia passarinho de 3 minutos, né? Com o passar dos anos, com vários acasalamentos direcionados, né? Melhoramento genético, foi-se então chegando, né, a marca dos 7 minutos hoje, né? 7 minutos e 14 segundos do Sentinela Neto, parece. Mas enfim, o Ilustre, né, tinha cantada de 3 minutos na época, mas não foi um passarinho que ganhou fama no Brasil inteiro, né? Teve sua vida curta. Voltando aqui, galera, o vizinho usou a maquita aí e atrapalhou o áudio aí. Bom, aí voltando aí no Ilustre. Então, o Ilustre, devido à sua alta repetição, eu conheci um colega aí do Criatório Brasília, e aí emprestei esse Curió para ele cruzar e fiz o seguinte acordo. Se ele tinha 100 fêmeas de Curió, lógico que não ia cruzar com a 100, mas a gente fez o seguinte acordo: de 10 filhotes que nascessem do Curió Ilustre, se fosse 7 fêmeas, 10 fêmeas, 3 fêmeas eram dele e 7 era minha. Agora, se nascesse 10 machos, 7 machos eram dele e 3 machos eram meus. Bom, foi feito o acordo, deixei lá para cruzar, para ele tirar a raça do Curió. A partir desse momento, como ele era um criador muito grande aqui em Brasília, fiquei conhecido não pelo nome Ramon, mas sim pelo dono do Curió Ilustre, porque naquela época não tinha Curió desse porte, né, aqui em Brasília. E aí foi feito o acordo e iniciou o cruzamento, né, do Curió. Ele tirou alguns filhotes lá, falou que alguns morreram, né? Começou a tratar no palito, a maioria morreu e ficou 3 fêmeas. Ele me passou essas 3 fêmeas do Curió Ilustre e eu fiquei meio desconfiado. O que eu fiz? Eu fiz a genotipagem, né? Como eu já conhecia os procedimentos, antigamente ninguém falava em genotipagem, mas eu fiz a genotipagem para saber se realmente era filho do Curió. Que eu queria fazer um trabalho de melhoramento genético em passarinho diferente, igual é feito em bovino, né? Fiz a genotipagem e a surpresa, na verdade não era surpresa, né? A gente conhece determinadas pessoas e veio que as filhas que ele me deu, nenhuma era filha do Curió. Bom, fiquei nervoso com aquilo e tal, não sei o que, fui lá, busquei o passarinho, cheguei na casa dele, o passarinho tava fofo. Ele falou que o passarinho tinha adoecido e tal, eu falei, não, me dá aqui, que se for para morrer, morre lá em casa. Trouxe o passarinho para casa e uma semana depois o passarinho morreu. Detalhe,
esse passarinho, o dono dele, o dono verdadeiro dele, que tirou ele lá em Unai, o nome dele era Johnny, ele chegou e colocou 15 mil na mesa e me deu no passarinho e eu mandei ele guardar. Né? Porque era um passarinho excepcional, não tinha por que vender um passarinho daquele. Não existia passarinho aqui em Brasília daquele porte. E o meu intuito era tirar filhote e fazer um trabalho de melhoramento genético. Bom, o passarinho morreu, eu fiquei desgostoso com aquilo, parei de criar, né? Bom, enfim, galera, parei de criar durante um tempo, né? Durante um tempão, até mesmo que eu já tinha formado e tal. Já estava mexendo com confinamento de gado e tinha que viajar muito nas fazendas por aí. E aí acabei parando de criar, fiquei desgostoso com isso, né? Fui enganado por um cara que se fazia de amigo, né? Na verdade, ele veio a me enganar. Isso aí ocorre, né? Mas infelizmente, tem mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins, né? E foi com o passar do tempo eu adquiri o Curió Passione. O Curió Passione, galera, eu adquiri do Rogério, o mesmo que me passou ilustre, né? E falei para ele que ia tirar troféu com aquele Curió, já que ele já tinha perdido o canto devido ao manejo que ele estava dando pro Curió. O Curió tinha perdido algumas notas e eu falei que era devido ao manejo dele. E acabei pegando o Curió, trouxe para casa, fiz um manejo mais correto, né, que mais se adaptava ao Curió, e acabei tirando segundo lugar aqui em Brasília com ele. E aí coloquei ele para criação. Mas era um Curió que ele não cantava, ele não acasalava, né? Ele não cruzava, não era um Curió cruzador. Levei ele para casa de um amigo nosso, né, do Cristiano. O Cristiano tinha algumas fêmeas lá e o Cristiano acabou ensinando ele a galar. Ele galou uma fêmea, dessa fêmea nasceu um macho e uma fêmea, né, um filhote macho e um filhote fêmea. O macho morreu e o Cristiano resolveu me presentear com a filha do Passione. A filha do Passione foi a Parla, né, que é a base do Criatório Genoma hoje. E ele me deu essa fêmea, né? Ele me deu essa fêmea, trouxe ela e eu tinha o Passione e a fêmea. O primeiro ano a fêmea não quis cruzar, ela botava, mas não chocava, ou quando chocava jogava o filhote fora do ninho, aquele negócio todo, aquele manejo todo que tem de fêmeas novas, né? Vou deixar um pouco do vídeo aí do Curió Passione para vocês terem ideia do que é que eu estou falando, né? Porque no último vídeo que eu fiz, tinha alguns juízes e alguns promotores, né? Aqueles que julgam e aqueles que acusam. Então eu quero que vocês julgam e acusam o Curió Passione aí. Acusam o ilustre agora primeiro, e o próximo seria o Curió Passione. Fica um pouco com o vídeo do Curió Passione aí. Bom, galera, vocês tiveram a oportunidade de ver um pouquinho do Curió Passione. Foi um Curió que me deu o meu primeiro troféu do canto Praia Clássico. Foi com esse Curió aí. E voltando à ideia, seria da fêmea Parla, né? Então eu tive a Parla, o primeiro ano ela não chocou. No segundo ano, quando eu achava que ia começar a tirar filhote do Curió Passione passado na filha dele, Curió Passione veio a óbito, né? Do nada, ele não ficou doente nem nada, só amanheceu fofo e eu tive que sair para a fazenda para atender um cliente. E quando eu cheguei, o Curió estava morto. E aí, mais uma vez, eu desanimei, né, com a criação. Falei que ia parar, só tinha uma fêmea, não tinha mais Curió para cruzar com ela. Falei que ia parar de criar e acabei dando a fêmea para o Cristiano. Só que naquela época eu não tinha pago, né, a relação do IBAMA. E o IBAMA tinha me bloqueado. E aí não tinha como eu transferir a fêmea para ele. Aí ele falou: Ramon,
não tem como eu ficar com a fêmea aqui, por conta que não tem como você me transferir. Se o Ibama vir aqui em casa, ele pode me multar. Eu falei, não tem importância não. Cristiano, traz a fêmea para mim, eu fico com ela. Quando eu pagar novamente a minha relação, eu te transfiro a fêmea, você fica com ela. É uma fêmea de genética boa, né, linhagem Pantanal. E aí foi feito assim, ele trouxe a fêmea de volta e aí eu fiquei com ela. Como eu não tinha pretensão de criar mais, ela foi ficando. Um certo dia, chegou na temporada de choca, um certo dia eu cheguei dentro do quarto, ela ficou bem mansinha comigo, né, se interagindo muito comigo, e ela baixou pra mim. Quando ela baixou pra mim, eu falei, rapaz, eu não tenho macho, não tenho nada. Liguei pro Cristiano, Cristiano me emprestou um macho dele, um cruzador que ele tinha, o Apache. Trouxe ele, cruzei, ela chocou, tirou 2 filhotes, um macho e uma fêmea. E o tempo foi se passando e esse macho, com 6 meses de idade, ele cantava 3 minutos e meio. Infelizmente, meu sogro deixou a gaiola cair no chão e quando eu tive que viajar. Meu sogro foi cuidar do curió, deixou a gaiola cair no chão e o curió morreu. Ficou só a fêmea dele, a irmã dele, que seria a Pandora. Mais uma vez desanimei, mas aí a fêmea continuou aprontando, né? E o Cristiano mais uma vez me emprestou um outro curió, que seria o Prorroguinha. Prorroguinha é neto do Prorrogação com Big Ben, né? É um curió de excelente genética. E eu cruzei na parla. Nasceu 2 machos. Um macho foi por erro meu, né? Ele não repetia muito, mas repetia, passava 6, 7 cantos. Mas por erro meu, esse curió não veio a encartar perfeitamente o clássico. E eu estava procurando um curió perfeito, né? O outro seria o curió Marlboro, que eu vou deixar aí no vídeo para vocês, uma cantada do curió Marlboro, para vocês terem ideia do que é que eu estou falando, né? Fiquem um pouco com o curió Marlboro agora. Então, galera, esse aí é o curió Marlboro, né? Hoje, devido aos resultados, né, que eu via o potencial que o passarinho tinha, era um passarinho que repete muito, excelente qualidade, melodia, qualidade de voz, andamento e tudo. Aí eu animei novamente. Eu falei que eu poderia, né, fazer do curió Marlboro galador, na mãe dele. E aí foi onde eu animei novamente para poder começar a criar. Então, ano passado, comecei a levá-lo para o torneio. Então, ele pontuou em todos os torneios, ganhou troféu em todos os torneios. Então, galera, o curió Marlboro, devido aos seus excelentes resultados em torneios, ganhou 10 troféus em todos os torneios que ele participou. E aí eu resolvi fazê-lo de galador, né? Então, ano passado, em 2018, eu utilizei ele como galador. Tirou apenas um filhote dele, porque ele estava disputando no torneio. Então, não poderia forçar demais ele como galador, que ele pode perder o canto a qualquer momento, né?
Lógico que a gente tem que fazer a dosimetria, né, de fêmea, de tudo, para você não poder desandar o curió. Então, tirou um filhote, é esse curió que vocês estão ouvindo cantar aí no decorrer do vídeo. É um curió que está começando a abrir o canto agora, está começando a limpar o canto, é um curió novinho, tem 7 meses agora, né? Estou começando a abrir ele, mexer, manejar ele para ver se ele abre, para disputar o torneio agora 2019 como pardo. E vou continuar disputando com o Curió Marlboro em 2019. Então, essa foi um pouco da história do Criatório Genoma. Só foi para vocês terem um pouco da ideia de como eu comecei. Tem gente que reclama, porque o preço dos curiós de hoje são abusivos, né? Na verdade, quem coloca o preço é o mercado, não é o criador. Já falei no vídeo anterior que eu tinha feito aí. Quem coloca o preço é o mercado, não sou eu, não é você, não é ninguém. Se o mercado está pedindo curiós de qualidade, está pedindo curiós de genética, de melhoramento genético, fruto do melhoramento genético e paga por isso, não é eu e nem você que vai colocar o preço no curió. Vocês viram que quando eu comecei a criar eu não trabalhava, né? Se para você o preço é abusivo, se para você o preço é muito caro, imagine para mim que não trabalhava, mas mesmo assim com toda essa dificuldade, ficava com fome na faculdade, não lanchava, ajuntava dinheiro para eu poder ter um curió de qualidade. Foi assim que eu comecei a criação, foi assim que eu cheguei aonde cheguei, né? O intuito desse vídeo só foi mesmo só fazer, falar um pouco da história do Criatório Genoma, como eu comecei a criar, né? E mostrar um pouco aí da qualidade dos passarinhos que o criatório tem, que o criatório almeja. O melhoramento genético nunca é finito, né? Ele é infinito. Os resultados obtidos hoje, né? A gente sempre tem que estar buscando melhorar a cada momento. Vou deixar um pouco aqui da árvore genealógica, já que tem algumas pessoas que não acreditam em genética. E vocês viram a qualidade dos pássaros que o Criatório Genoma tem. E eu vou chegar um pouquinho agora na genética. Então, galera, falar um pouquinho agora da genética, né? Para quem não acredita em genética, vamos ver se a genética funciona ou não funciona. E como no início do vídeo, a gente tem que falar do Curió ilustre, né? O Curió ilustre nada mais é do que aquele auto repetidor, foi o Curió que mais repetiu que eu tive na minha vida. E falar um pouco da árvore genealógica do Curió ilustre. O Curió ilustre ele é filho do Gideão com a 176037. Vou deixar a árvore genealógica aí, né, para vocês darem uma olhada, para vocês verem um pouco do grau de parentesco e se os traços genéticos são passados adiante ou não, temperamento, repetição, voz, andamento, tudo, né? Não precisa de entrar nesse caso mais, né? Então aqui é só para mostrar um pouco do parentesco e se a genética ela é transpassada ao longo das gerações ou não. Curió ilustre, como foi falado, ele é filho do Gideão na 176037. Gideão é 109, 109 é Matuto 2 com 04 e a Gideona, né, mãe do Gideão, é Gideão com 04, né? Então vocês podem ver aqui um pouco da genética do Curió ilustre. A mãe do Curió ilustre é Guardião, né, com estrela 522. A mãe do Curió ilustre é irmã de pai e mãe da mãe do Curió Passione, né, que eu vou falar um pouco aqui da genética do Curió Passione agora, para vocês terem uma ideia de como é a semelhança entre as árvores genealógicas. Curió Passione ele é filho do Tarumã 082, né? O Tarumã 082 ele é filho do Pantanal, né? O Pantanal que é Matuto 2, Matuto 2, né? Pai do 109 lá do Curió ilustre, né? Na 610, a 610 é Guardião, né? Guardião, e o Curió Passione é filho do 1741, a mãe, né? 174198, que é Guardião com a estrela 522, que é irmã da mãe do Curió ilustre. Só para vocês terem uma ideia, da onde saiu a repetição, da onde saiu a qualidade de canto, para onde vai, e para vocês terem uma ideia de como seguir um caminho a ser seguido, né?
Falar um pouco aqui da genética da Curiola parla, que é a base do Criatório Genoma, que ela é filha do Passione, né? E aí é Tarumã com a 174198 e filho da Cris, que é Iporá com chilena. Na genética da Curiola parla, não tem um curió abaixo de 1 minuto de canto, né? Então daí vocês veem da onde está saindo a repetição do curió Marlboro, né? O curió Marlboro, ele é filho do Prorroguinha, como foi falado aí no vídeo, né? O Prorroguinha, ele é neto do Prorrogação, com filha Big Ben, né? Foi os dois maiores curiós repetidores que o Brasil já teve, fora o Sentinela Neto e o CR7 hoje, e foi passado na Curiola parla. E daí vocês podem tirar um pouco da repetição, da onde saiu a repetição do curió Marlboro. Então isso aqui não é ao acaso, isso aqui é fruto de um longo período de melhoramentos genéticos sucessivos, um em cima do outro, sempre cruzando o melhor com o melhor, para a gente poder ter sempre o melhor, né? Sem isso, jamais você vai alcançar um curió de 2, 3, 4, 5 minutos de canto. Cruzando curiós de má qualidade, jamais você vai alcançar isso. Então é isso que eu venho falando para vocês. Genética, ela é fruto de um trabalho de um longo período de ano. Não é apenas você cruzar 2 curiós campeões que você necessariamente tem que tirar um curió campeão, né? Prova disso é o curió que vocês estão vendo aí no vídeo agora, ó, cantando, ó. Isso é filho do curió Marlboro na Curiola parla, na mãe dele. É um curiózinho que está começando a soltar o canto agora, limpar o canto Praia Clássica, que está sendo lapidado para participar do torneio 2019, juntamente com o curió Marlboro. Então, isso é só melhoramento genético? Não. Eu tenho melhoramento genético, eu tenho o diamante na mão e agora eu tenho que lapidá-lo para ele poder expressar o melhor resultado que ele tem para me oferecer. Não adianta eu te dar um campeão, você não saber manejá-lo, que você vai estragar o campeão, você vai estragar aquela pedra de diamante. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Era só um pouco da história do Criatório Genoma mesmo, pra vocês terem uma ideia, né, para que rumo o Criatório Genoma está seguindo. E se vocês quiserem ter os mesmos resultados ou resultados superiores, segue o mesmo caminho que necessariamente terá de dar certo, né? Então era só um pouco da história do Criatório Genoma mesmo. Um abraço, se gostarem do vídeo, se inscrevam aí no canal, deixe um like, ative o sininho aí para receber novas notificações. E vou falar aí um pouco aí mais para frente de algumas doenças que acometem os pássaros, sobre infertilidade em pássaros, né? Muitos criadores aí tem alguns curiós que antigamente galava e passaram a não galar mais. Então vou dar um pouco de algumas ideias, algumas coisas que podem estar acometendo esse tipo de pássaros, tipos de doenças, as quarentenas que vocês devem fazer para determinadas doenças. Enfim, né, dá um pouco mais de ideia técnica, porque eu estou vendo que a galera no YouTube está faminta, está sedenta por conhecimento, né? Então, era só isso mesmo. Um abraço, fique com Deus e aperta no vermelho novamente. Falou!